Então, aqui em Xanxerê, a gente implementou o Sistema Municipal de Cultura em 2017, quando eu entrei como gestor. Então, a gente implementou o sistema com os seus três, né, constitutivos, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. E, atualmente, a gente tem um setorial que é dança e teatro junto. E o Conselho, atualmente, está na recondução, né? Agora eles estão se organizando para a nível de sociedade civil, né, para compor o conselho novamente. Então existe desde 2017, né, o Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui em Xanxerê, com setorial de dança e teatro que faz parte de uma das cadeiras também aqui do conselho. O Conselho Municipal de Cultura aqui, ele é bem recente. Ele foi instituído no final do ano passado, se não me engano, em novembro de 2021. Até por isso a criação da comissão especial para a Lei Aldir Blanc, porque não havia um conselho para regulamentar os editais, né, para avalizar com a sociedade civil presente. Então foi só no final do ano passado criaram um conselho misto, né, com a sociedade civil e a sociedade e com a parte da municipalidade, e tem a cadeira de dança e também tem a parte das entidades tradicionalistas e das etnias que também se constituem as danças desses grupos. É a forma cultural mais fácil de expor essas culturas é a dança. Então também tem uma cadeira a cada uma desses outros segmentos. Aqui houve já algumas tentativas em formar um conselho de cultura. Eles até conseguiram montar, mas até onde eu sei ele não andou, né? Hoje quem trabalha com a questão da cultura e da arte aqui é mesmo a prefeitura, ela repassa, então a gente tem algumas entidades que recebem para fazer o trabalho. Um conselho específico hoje não atua aqui na cidade. Aqui em Joaçaba, nós temos, sim, uma Secretaria de Cultura, né, que atua. Eles atuam juntamente com o setor de eventos. Então, eles direcionam a verba para vários setores da cultura, não especificam só a dança. Hoje, a Prefeitura de Joaçaba, ela envia um valor para o teatro é privado, mas envia um valor e é onde a gente faz o trabalho ali no teatro. Então, nós temos aulas de teatro através de um convênio com a Prefeitura de Joaçaba, onde são aulas gratuitas. Aí temos várias artes da cultura, incluindo dança. Aí temos balé, tem hip-hop, danças urbanas, no caso, jazz, dança livre. Então, a gente trabalha dessa forma. Então, aqui na cidade de Joaçaba, a dança é repassada para a sociedade de maneira gratuita através do teatro, com o convênio da prefeitura, e é repassado através da Secretaria de Cultura no município. Bom, aqui em São Miguel o sistema ainda é bem precário nessa questão de política pública para a cultura, né? A secretaria, não existe uma secretaria específica para a cultura, ela é integrada com o esporte e turismo, e as políticas agora, o primeiro edital que saiu na história foi esse da Lei Aldir Blanc, com muito esforço né, do pessoal que foi atrás. Então, para a área da dança, alguns festivais eram feitos, mas hoje nenhum que estava funcionando até antes da pandemia específico para dança de maneira pública, né? A não ser as entidades particulares que promoviam os seus. Mas tem hoje a oportunidade do palco aberto, até há oportunidades de apresentações, mas não se há uma política pública específica com editais ou com um apoio direto do poder público. No máximo é ceder um palco para algum festival, o equipamento de som, mas sim, especificamente para a dança e para fazer o movimento acontecer de uma maneira legal, o mínimo não há uma política, não nem perto disso, na verdade, acredito eu, bem distante. Então, aqui é a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, daí a gente tem o departamento de Diretoria das Ações Culturais, né? E aqui, como eu disse, desde 2017, a gente está com a política, né, já constituída. Então, aqui a gente tem os editais, né, a gente tem toda essa questão do fomento, a gente tem a Companhia Municipal de Dança, que começou no passado,
que é, né, dirigido pelo setor do Departamento de Cultura, e a gente tem projetos nas escolas, que também a prefeitura, Dança na Escola, né, que é um programa municipal, e a gente tem o programa de formação na área da cultura, que tem a companhia de dança. Mas fora isso, a gente tem os editais acaba abrangendo todas as linguagens, né, não tem específica da dança, né, então são todas as linguagens. Então, a gente tem, através dos editais de cultura, esse fomento. Então, foi implementado em 2017 o sistema, e agora, e no Plano Municipal de Cultura, é importante falar, né? A gente tem uma das metas era a implementação dessa Companhia Municipal de Dança. Então, foi cumprido ano passado, então agora a gente está organizando, né, fazendo o levantamento das metas, o que está sendo cumprido e o que não está. Então, a gente acaba vendo, né? Eu estou na gestão hoje, mas teve um bom tempo que quem estava na frente da gestão não era alguém da área, né? Eu sou da área da dança, mas sou artista, então a gente percebeu que a gente ficou muito tempo parado. Agora a gente percebe que tem um envolvimento maior, mas ainda falta, sabe, Letícia? Falta os artistas se envolverem com as políticas públicas, porque isso vai muito da consciência. A partir do momento que eu entendo o meu papel, né, eu começo a me envolver. Mas, assim, apenas se envolve no momento que, abri um edital, vou lá para concorrer. Mas nas reuniões setoriais, no envolvimento principalmente agora a gente vai ter a questão do levantamento do plano, né? As pessoas não se envolvem para entender, está sendo cumprido isso. Eu sinto essa necessidade, não só na área da dança, né, mas em todas as áreas, que o pessoal da cultura não se envolve em políticas públicas. Acho que a política não é importante. E se a gente se envolvesse mais, é isso que está faltando. Eu acho muito importante essa tua pergunta, porque eu acredito que é isso que está faltando. Envolvimento dos artistas lá na gestão, batendo na porta, conversando com gestores, né? Porque o conselho vem para isso. E às vezes as pessoas não se envolvem com as políticas públicas, que eu acho que não é importante. E eu acho que depois que a gente aprende que é importante, como a gente avança, né? Então eu percebo, Letícia, aqui em Xanxerê, que não há um envolvimento como deveria ser, né, em relação a se envolver com as políticas públicas. Aqui não tem organização. O pessoal da dança não se envolve mesmo com políticas públicas. Já foi várias pessoas tentaram criar essa cultura, né, para que o pessoal se envolvesse, mas há um afastamento. Então, a gente vê muita dificuldade em ter pessoas da dança dentro da área da política, dentro dos trabalhos de política pública, de como se faz, como se organiza. Não há essa organização aqui. É mais assim, os núcleos, por exemplo, no meu caso, o teatro, os professores de dança ali do teatro, a gente sim é organizado e trabalha entre nós e as outras escolas entre eles, mas não existe essa interação dentro da cidade, né? A gente tinha assim um festival de dança que era famoso aqui na região, que era feito pela prefeitura, e ele não está sendo mais feito. O ano passado ele foi um setor privado que pegou ele para fazer. Eu já tenho notícia de que esse ano vai ser de novo o setor privado que vai fazer o festival de dança. Então essa seria a maior expressão de dança que a gente tem aqui na região, onde a prefeitura não está mais fazendo. Ele é um festival com mais de 20 anos, que foi sempre feito pelo poder público e agora não está mais sendo feito. Acredito que por São Miguel ser uma cidade um pouco menor que as demais no estado, né, mesmo sendo um polo regional do extremo oeste, né, os eventos ou as uniões que se surtem maior efeito são as uniões da região, né, quando se juntam várias cidades. Quem sabe esse seja um dos motivos de não conseguir às vezes ter movimentos com um município só apoiando grandes movimentações, né? Só depois que esse movimento fica grande é que o município, quem sabe, comece a dar algum apoio. Mas dentro da cidade de São Miguel, para se fazer um evento grandioso, é difícil justamente por causa da união dos artistas, né? Acredito que não há muito diálogo, o máximo que há é um pouco de solidariedade, assim, de entender o que na pandemia
causou, acho que foi mais a solidariedade de conseguir entender o que o outro está passando, né? Independente de qual área de atuação na dança, a gente conseguir dialogar, porque entendia até então o que o outro estava passando, coisa que agora, com a retomada, fica até difícil de continuar os diálogos, porque a maioria tem diferentes pensamentos, né? Mas acho que caminha mais para os eventos regionais. A nível regional, sim, há uma funcionalidade legal, há uma união, existem várias associações regionais, né, que às vezes só são criadas para fazer o evento mesmo, mas dentro do município é muito difícil, eu acho, por mais por não ter tantos habitantes, né, daí não consegue ter um número bom de apreciadores, inclusive o público, né, não é muito grande se faz um evento de dança. Eu não sei tanto se é por causa da qualidade ser baixa, é uma pergunta que eu me faço sempre. A qualidade ser baixa, não, mas não ter todos os recursos disponíveis para se fazer uma apresentação de dança, como um figurino de alto padrão, iluminação, som, um espaço adequado. São Miguel não tem teatro, São Miguel não tem anfiteatro, São Miguel. Então, não sei se é por isso que o público não tem um envolvimento tão grande. Acredito que sim, faz diferença, né? Se houvesse esses espaços, mas e também a falta de buscar mais, né, dos grupos que já existentes, às vezes aceitam aquilo que tem. Bom, tendo isso, já está bom, é o que temos para hoje. Faz parte também. E como é que foi a Audi Blanc, né, em São Miguel? Tinha um projeto de dança, a galera se mexeu para propor projetos, propor coisas. Como que tu visualiza, assim, como é que foi para a dança aí no município? Da comissão especial, e o edital foi criado do zero, em cima das sugestões da CNM, né, da Confederação Nacional dos Municípios, e foi criado, foi bem bacana, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive a Raquel Doreval, foi a nossa presidente, ela é uma musicista, né, artista também, e a gente conseguiu debater e levar para tentar difundir o máximo, então teve que para 9, 10 diferentes áreas de atuação, áreas culturais, né? A dança também foi uma, veio R$ 296.000 para São Miguel, foi um valor bem legal. A gente não conseguiu tudo, mas acho que voltou apenas uns R$ 500 desses 296, conseguimos distribuir quase todo esse dinheiro, e uma pena que ficou durante a pandemia, né? Agora já não sabemos qual vai ser o futuro, mas o pessoal veio atrás, sim. A It Balé, que é a balé, ela teve seu espetáculo, a Adriana Stout também, bastante envolvimento com as escolas, o pessoal da capoeira, o CTG com as invernadas artísticas, o Ítalo Germânico com seus grupos de apresentação também, o grupo só de polonês também, que tem as suas danças tradicionais, suas danças folclóricas, também foi contemplado nesse edital. Então foi muito bacana, e foi bem difundido. Para a parte da dança, acho que foi um primeiro momento assim de conseguir ver um recurso público à disposição para conseguir colocar realmente onde você estava interessado, né? Conseguir definir. Sim, aqui em Xanxerê teve né, esse edital. Inclusive a gente teve pareceristas externos que fizeram a avaliação, porque a gente já vinha, né, com essa decorrência, né, dos editais. Então, a gente já tem uma comissão de pareceristas que avaliaram esses projetos. Teve bastante projetos da dança, bastante virtuais para aquele momento, né? Tive bastante coisa virtual e presencial. A dificuldade maior que a gente teve foi em relação ao inciso 2, né? Porque o inciso 2 era mais difícil para a gestão e tanto para os espaços se enquadrarem no inciso 2, mas o inciso 3, que era a premiação, foi bem tranquilo e teve muitos projetos de dança, tanto individuais quanto coletivos. No primeiro ano da Audi Blanc, houveram alguns poucos grupos, né, que conseguiram. Eu acredito até que a questão da classe não ser unida também não foi muito difundido, a questão do projeto em si. Um deles, que a gente conseguiu aqui no teatro,
né, que foi de 2020 para 2021, ali no meio da pandemia, a gente conseguiu aprovar um projeto de dança. Agora, nesse ano, a gente também conseguiu aprovar, e daí sim teve mais algumas entidades aqui da região e da cidade, né, que conseguiram a de Blanc. A gente consegue, mas as outras áreas da cultura conseguem mais. Mas eu volto a frisar, eu acredito que é justamente o fato do pessoal não ser unido e também a questão de que é difícil você participar de um projeto quando você não trabalha com a questão de fazer o projeto, né? Aqui a gente foi aprovado com o Aldir Blanc esse ano passado e eu que escrevi o projeto. Ele é complicado quando você não tem nenhuma noção, nenhuma base de como é que você faz para preencher toda a papelada, escrever ele de maneira coerente, pensar na prestação de contas, em tudo que implica, né, num projeto. Então, eu vejo essa dificuldade aqui na região. Talvez se o pessoal tivesse mais conhecimento, teria muito mais pessoas para poder participar. São vários grupos. A gente tem aqui a questão do carnaval, que é muito fomentado. O carnaval sim consegue, mas eles são organizados, né? Como liga e tudo mais, eles conseguem fazer esse trabalho. Na área de produção, esse nicho ainda é novo. Temos alguns que atuam aqui na região, né? E, como eu falei antes também, a questão do festival de dança, né? Tem um pessoal que está produzindo isso agora, fazendo um festival grande. A gente tem ali no teatro, né? Nós trabalhamos com essa questão de produção de espetáculos, produção de temas envolvendo especificamente a dança. A gente trabalha, mas dentro da dança mesmo é muito pouco difundido aqui. Nós temos grandes artistas dentro da dança na nossa cidade, e aqui, para quem não conhece a geografia, nós somos 3 cidades, né? Joaçaba, Valdoeste e Luzerne. É só o rio que nos separa. Então, a gente trabalha muito, tem muito nessas 3 cidades, mas muito separado cada um. Então, usa-se muito aqui teatro, é alugado hoje, né, para fazer essa questão por causa da estrutura. Antes, quem produzia bastante dentro da dança era a prefeitura. Prefeituras de Joaçaba e Valdoeste faziam, né, fomentavam bastante festivais de dança, onde trabalhavam toda a parte de estrutura, mas sempre eu tive conhecimento, eles traziam de fora, então, pessoas de Curitiba, pessoas de outras cidades, né, produtoras, para trazer e organizar aqui dentro. Dentro mesmo da cidade tem pouco. Existe essa dificuldade de entendimento dentro da importância de um produtor, né, dentro da área da dança específico. Aí eu volto a dizer, eu acho que tudo isso ele é recorrente dentro da questão da classe não ser unida, da classe ser muito, cada um trabalha, cuida do que é seu, e não tem esse entendimento de como é importante, né, se conseguissem se juntar, se unir, para poder trabalhar essa questão da produção de espetáculos, produção de trabalhos, amostras culturais, tudo dentro da área da dança. Então, a gente não vê isso muito acontecendo dentro da dança, assim. Isso, ele não tem essa figura. As pessoas têm o coreógrafo, tem o professor, mas alguém que faça a produção, que faça o projeto, é bem difícil, assim. Não tem. Não tem, mas pode ter essa consciência também, como ela falou, para não me repetir, mas é nesse caminho que a Anne falou também. Não tem. Eu faço, né? Mas tem essa questão que nem nas outras linguagens também tem. Eu acho que é algo que é necessário, mas falta essa consciência e essa busca, porque acaba que fica só para o coreógrafo e o professor fazer tudo, praticamente. Então, não há um investimento, algo que você pensa no produtor. Cabe tudo a essa pessoa fazer praticamente tudo. A gente percebe que os projetos são escritos, na sua maioria, pelos próprios coreógrafos da dança, eu digo, né? Pelo próprio coreógrafo ou pelo próprio bailarino. Então, ele faz o projeto, ele faz a prestação de contas, ele executa, ele acaba fazendo tudo, assim. Tem uma única pessoa, né, que faça a produção, e daí ele que faz tudo. Pelo que eu percebo,
nos projetos é a única pessoa, não tem um produtor. É a própria pessoa que faz o projeto, que executa o projeto, que presta conta, não faz tudo ao mesmo tempo. Aqui não acho que não tem ninguém nessa posição. Eu sou um dos precursores aqui, como me colocando pelo menos, né, como produtor cultural e de dança. Então acredito que sempre os envolvidos são os mesmos que estão promovendo espetáculos, fazem todo esse trabalho, né? Inclusive nos projetos da Lei Aldir Blanc foram sempre os proponentes, os próprios instrutores, os próprios coreógrafos, que pediram ajuda para o seu contador e acabaram ajustando toda a documentação e tudo o que precisava até agora nas prestações de conta. Acredito que é bem distante a questão de um produtor aqui, até porque tem que ser um pouco maluco, como eu comentei antes, já não há espaço adequado para se fazer, então o gasto já é muito maior, para se fazer coisas de qualidade é bem complicado, muito difícil, né? Tem que trazer pessoal de fora, então é quase que um sonho se fazer uma coisa em grande escala, ou uma coisa de qualidade artística que tenha alguma relevância, todas têm relevância, obviamente, mas que tem alguma relevância técnica, né, nessa parte. Os eventos do tradicionalismo gaúcho, como eu sou parte disso, regionais, às vezes eles juntam 3.000 dançarinos no domingo, né, e participam, são 60 e poucas apresentações a nível regional, né, mas municipal é muito difícil e alguém para produzir, no caso, trazendo para essa parte dos tradicionalistas, não tem também esse entendimento de alguém para fazer a produção, por isso às vezes também não consegue ter um retorno financeiro desejado ou nenhum, acabam sempre perdendo dinheiro, né, porque é uma coisa que movimenta muita gente, muito pessoal, e mesmo assim não retorna esse dinheiro para os CTGs ou para as invernadas, para as associações, ele acaba ficando perdido e isso acho que é a ausência de um produtor, é a ausência de alguém específico, né, para fazer a gestão desses festivais, né, para pelo menos colocar no papel, acho que seria a palavra certa, né, fazer o projeto, mesmo que não seja ele para o poder público, que seja para a sociedade civil, de maneira geral, essas organizações, associações regionais que tem, né, de danças germânicas ou qualquer um que for, acredito que falta também nessas o papel do produtor, né, do projetista. Na entidade Afrodesma, que é a Associação Afrodescendente de São Miguel, eu sou membro e eu estou participando só na parte de projetos, então a questão da dança agora está começando a andar. No passado, a Secretaria Municipal conseguiu ajeitar aulas de dança afro aqui, mas basta alguém ir e insistir um pouco mais, né? Mas precisa sempre alguém para escrever, para conseguir levar até o poder público ou até os financiadores, né? As empresas que financiam. Acredito que aqui em São Miguel tem bastante empresa interessada e solidária com a arte, com esses espetáculos, mas por não ter, às vezes, a capacidade organizacional de colocar no papel e demonstrar qual vai ser o retorno, qual vai ser o espetáculo mesmo do nível de dança, não há nenhum espaço específico. Na verdade, para apresentação artística não há nenhum espaço específico para isso, né? Tem a praça coberta, que sempre é montado algum palco por lá, e tem a parte também do parque de exposições, que é um pavilhão muito grande, então qualquer evento lá com menos de 1.000 pessoas parece que não tem ninguém, é bem difícil, acústica muito difícil para se fazer um evento com menos público, e existem alguns espaços particulares aqui que tem que promovem formaturas, né, que teria alguma ideia de ambiente acústico legal, né, e que se dá para montar alguma coisa de qualidade um pouco melhor, mas isso já também tem um custo porque são todos privados, né? E bem claro, assim, sempre a agenda deles está bem
sempre lotado. Então, é uma coisa bem difícil de entender os espaços aqui para dança. Os festivais de dança têm um grande... Os festivais que abrangem várias linguagens, vários tipos de dança, né? Várias linguagens da dança mesmo. Eles têm um grande público, né? Esse que eu comento a nível regional, principalmente. Tem vários apreciadores, mas acredito que seria mais nessa questão da solidariedade, por gostar, por ser o pai, a mãe e o tio, e aquele pessoal, sabe? Aquela cadeia que a gente já conhece. Aqui em Juazeiro não tem um espaço específico para dança. É uma batalha aí, inclusive faz parte do plano de cultura para construir um centro de eventos aqui no município. Tem no município do lado, que às vezes as pessoas acabam indo realizar espetáculo aqui no município do lado, que é Faxinal. Eles têm um centro de eventos muito legal, muito bom. Aqui a gente tem o espaço da UNOESC, que é a universidade, mas é um anfiteatro, então aquele palco é para formaturas, não é para espetáculos e, né, apresentações. Tem clubes, ou quando se faz algo diferente, você monta um palco, mas mesmo assim o valor é muito alto. E de público, as pessoas acabam, os próprios familiares, né, prestigiando quando tem as apresentações dos grupos aqui no município, ou quando vem algum grupo de fora apresentar, fica mesmo para as pessoas envolvidas naquela área, né? Por exemplo, a dança, vai o pessoal da dança. Não há muito envolvimento de público assim para prestigiar os eventos, assim, ainda tem que ter uma grande batalha para que haja isso, mas acho que não existe assim um envolvimento grande do público para prestigiar, a não ser os familiares que vão, das pessoas que estão envolvidas e tudo mais. Pela prefeitura, assim, tem muita divulgação. A gente tem um setor de comunicação que divulga, só que também eles têm dificuldades de como chegar também, sabe? Isso não só no setor da cultura. Às vezes tem alguma coisa acontecendo, as pessoas não sabem. E olha, eles usam rede social e tudo mais, que hoje eles estão utilizando mais isso para divulgar, mas eu acredito que não é a ferramenta mais eficaz, porque muitas pessoas não chegam naquela comunidade, né, que talvez gostaria de estar presente. Então, não só na cultura, mas em todos os outros espaços. Então, falta essa questão de divulgação, mas acho que falta entender como chegar também. Porque a gente percebe que às vezes não chega naquelas pessoas que talvez estariam presentes, e sempre tem essa fala. Como que tem esse evento e eu não fiquei sabendo? Temos sim aqui o teatro, ele é privado, porém as prefeituras de Joaçaba e Erval, eles mantêm o convênio com o teatro e dessa forma o teatro acaba sendo cedido em alguns eventos da cultura e da educação. Então eles conseguem de graça através da prefeitura. Nós temos também aqui o teatro, a estrutura dele é profissional, né? Então, nós temos todo o equipamento de luz, som, poltronas, recepção, tudo o que você imaginar, a gente tem aqui. É claro que não é uma escala gigante, ele é um teatro pequeno, né? 450 lugares, mas ele consegue dar conta dos espetáculos aqui. Existe, sim, em outros lugares, a gente não tem centro de eventos aqui, a universidade possui um, então, às vezes as pessoas vão para lá, mas é como o Diego falou, Matheus também falou, a questão da acústica é ruim, você precisa colocar todo o equipamento de som, de luz, tudo que você precisa, então as pessoas optam em vir para o teatro e fazer aqui. Nós temos sim aqui na nossa região um público muito assíduo para a dança. Nós temos várias escolas de dança, principalmente dentro do balé clássico, onde são escolas que trabalham com muitas crianças, então normalmente lotam. Tem algumas escolas que acabam lotando o espaço para 3 noites, e as 3 noites lotam. E a gente tem também o pessoal que gosta mesmo da cultura e gosta de dança. Então já vieram alguns espetáculos internacionais dançar aqui, Balé da Polônia, Balé da Real da Dinamarca, a Bolshoi, e sempre teve lotação máxima. Então, quando é feito algo, você não tem lotação máxima, mas pelo menos os 300 lugares são ocupados. Então, a gente considera aqui que sim, a dança dentro da nossa cidade, ela é bastante difundida, temos bastante público,
E o próprio teatro, ele disponibiliza também um edital, porque entendendo que às vezes você não tem dinheiro para pagar, e se você vai pagar uma locação é muito caro, então o teatro disponibiliza um edital, na terça-feira é de graça, né? Você se inscreve, participa, qualquer artista, então tem muitos que optam em participar desse edital para pegar na terça-feira, e daí consegue utilizar o espaço. Então, porque o teatro, ele entende que um teatro vazio é um teatro morto, né? Então, não adianta você ter um palco, uma estrutura e ter tudo perfeito se você não utiliza esse espaço, se você não tem artista ali. Então, eles entendem dessa forma e disponibilizam dessa forma. Nós temos aqui, sim, muitos trabalhos. Eu acredito que se houvesse mais essa interação, a interação de quem trabalha na área, né? Se houvesse mais, nós temos público, nós temos apreciadores. Então, eu acho que falta essa junção, né? O pessoal não se vê como meu concorrente, mas sim um parceiro no palco. Nós vamos concorrer se for uma questão de competição, mas que a gente não precisa ser concorrente na vida, a gente pode sim se unir, trabalharmos juntos e fazer com que isso funcione. Então, eu acho que isso é o que mais falta aqui para minha cidade. Eu acho que a principal, eu sempre debato isso, não só na área da dança, em todas as linguagens culturais, mas na dança é bastante. É, pela não profissionalização, às vezes, de muitos dançarinos que adoram, fazem isso por gosto e conseguem compor, às vezes, elencos de apresentações, né, muito bem, e mesmo assim não são profissionais dessa área. Eu acho que falta uma visualização, uma projeção de um futuro dentro de uma caminhada artística, né? Até pode ser que haja um incentivo em escolas de dança, eu trabalho com crianças, né? São divididas as danças gaúchas em 4 categorias. Eu vejo que quando chega na adulta fica a mais difícil, mesmo já tendo passado e sendo muito mais fácil, porque né, já aprenderam, já têm conhecimento de todas as coreografias ou de muitas coreografias. Mas eu acho que essa visualização do futuro é o que mais impede com que se chegue a um nível técnico bom para poder continuar fazendo isso na sua vida, né? Continuar dançando, continuar participando das academias. Eu vejo muita gente desistir de não só na dança, mas na dança é muito mais, porque às vezes a pessoa não quer nem receber algum valor financeiro em troca, mas quer ter uma condição decente de se apresentar, quer ter um público bacana que vai lhe assistir, quer ter um tablado, um espaço que realmente consiga colocar sua técnica aos olhos do público, diante do público, e eu acho que aqui ainda falta o início. Na verdade, é uma longa caminhada, falta porque falta projetar o futuro desses artistas para em uma coisa sólida, né? E não ficar sempre no... acredito que é demais, além de ser dançarino, você ter que ser um produtor, ter que ser um iluminador, ter que ser tudo isso, querer que as pessoas... Eu posso ter essa disposição, vários aqui chegaram, vários que são instrutores chegaram só por causa dessa disposição, mas eu acho muito duro cobrar dos jovens que eles tenham toda essa disposição para serem artistas, porque não é fácil. São várias as dúvidas que o cara tem durante a vida, né? Ainda mais no período ali que vai para a faculdade e tudo mais, a questão financeira. Então, eu acredito que falta essa projeção futura dentro das artes para começar, assim, as crianças, os adolescentes olhar e falar, eu posso, sim, conseguir me estabilizar, pelo menos sendo um artista. Eu acho que eu sinto muita falta aqui no município, acredito que é em todo o estado, e vocês estão circulando e estão ouvindo, que falta essa consciência dos artistas em entender o seu papel enquanto profissional, né? Porque às vezes a gente percebe que tem muito recurso público, tem muito dinheiro aí, que às vezes a pessoa ela só trabalha na sua caixinha ali, na sua escola de dança, no seu grupo de dança, mas chega a hora de conseguir um transporte, ela bate lá na prefeitura, ela vai lá correr atrás de... Só que antes não se envolve nessas questões, né?
Então, eu acho que falta a gente fazer um trabalho de base, a gente está tentando cada vez mais trabalhar isso, mas é difícil, porque às vezes o artista precisa se colocar como um profissional. Às vezes diz assim, precisa de uma apresentaçãozinha, chama o pessoal da dança. Não, não é uma apresentaçãozinha, né? A gente tem gasto com figurino, tem gasto com o meu trabalho. Então, eu tenho que pensar que é a minha profissão, eu preciso me colocar nesse lugar. Só que eu também preciso batalhar para isso, né? Eu preciso entender, principalmente enquanto poder público, porque a gente percebe muito entre as prefeituras. Vamos chamar o pessoal lá para fazer uma apresentação da abertura. Não, tem um valor, tem um cachê, tem um gasto. As pessoas querem que faça tudo de graça, quando fala em relação a principalmente cidade pequena, né? Então, acho que o que falta realmente é o artista se colocar nesse lugar de profissional mesmo, de se entender, né, qual é o seu lugar e se colocar para discutir, debater políticas públicas, porque eu percebo essa falta de consciência, né? Vou fazer pela minha escola, vou ganhar meu dinheiro e tá bom. Mas acho que não é assim. E que a Anne falou, né? Falta união. E se a gente não se unir enquanto artista, principalmente nos municípios menores, né, que às vezes tem tão poucos, a gente não vai conseguir avançar. Então, a gente precisa estar lá. Quando acontece o plano plurianual das prefeituras, eu preciso me envolver. Quanto que vai vir para a dança? Quanto que vai vir para a cultura? Né? Então, eu preciso me envolver nisso, senão vai sempre ficar a mesma coisa sempre, a gente só reclamando, né? E não se envolvendo nessas questões.